Neste domingo, nós vamos iniciar as nossas meditações agora no Salmo de número 76. Domingo passado, pela manhã, nós encerramos o Salmo 75, que tinha 10 versículos. E agora nós vamos começar o Salmo 76, que tem aí 12 versículos. E também faz parte aqui deste que se chama, desde o Salmo 73 aí para frente, o Saltério de Asaf. Quem foi Asaf? Asaf foi um levita da tribo sacerdotal lá do Antigo Testamento, e ele pertencia ao grupo de levitas que era responsável pelos cânticos de louvores a Deus no templo de Jerusalém, no templo construído por Salomão. E Asaf, como também um músico, ele foi um compositor. Todos esses salmos aqui que nós estamos passando por eles são melodias, por isso que está escrito aí, ao mestre de canto com instrumentos de cordas. É um cântico de Asaf. É claro que nós não temos acesso, aqui, não temos acesso à melodia que Asaf cantava e levava o povo de Deus, naquela época, a cantar ao Senhor, louvar ao Senhor com esses cânticos. Não tinha nenhum dispositivo de gravação naquela época, para que a música ficasse gravada e chegasse até nós. Mas o importante é que as letras das músicas chegaram, e essas letras inspiradas são palavra de Deus. Aleluia. Portanto, hoje nós vamos ler juntos aqui esses 12 versículos do Salmo 76 e começar as nossas meditações neste salmo de Asaf, Salmo de número 76. Vamos ler juntos, oferecendo em oração essa leitura em favor de toda a humanidade. É o nosso ministério orar por toda a humanidade, em favor de todos os homens, como diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, e em favor, como diz no versículo 2, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 2, em favor de todos que estão investidos em posição de autoridade, seja no poder executivo, legislativo ou judiciário, de todas as nações, para que governem o mundo com justiça, o que nós não temos visto acontecer. Mas nós temos o ministério de orar por essas autoridades, e Paulo diz, por quê? Para que vivamos vida tranquila e mansa sobre a terra, com toda piedade, respeito e justiça. Louvado seja o Senhor. Então vamos lançar no reino espiritual em oração essa palavra do Salmo 76. Leiam junto comigo, vamos salmodiar ao Senhor, falando entre nós com salmos. Salmo 76. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Em Salém está o seu tabernáculo, e em Sião a sua morada. Ali despedaçou ele os relâmpagos do arco, o escudo, a espada e a batalha. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Despojados foram os de ânimo forte, jazem a dormir o seu sono, e nenhum dos valentes pode valer-se das próprias mãos. Ante a tua repreensão, ó Deus de Jacó, paralisaram carros e cavalos. Tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir
à tua vista? Desde os céus fizeste ouvir o teu juízo. Tremeu a terra e se aquietou. Ao levantar-se Deus para julgar e salvar todos os humildes da terra. Pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus. Tragam presentes todos os que o rodeiam, àquele que deve ser temido. Ele quebranta o orgulho dos príncipes, é tremendo aos reis da terra. Louvado seja o nome do Senhor. O título que eu dei a este salmo foi um título que eu tirei do versículo 10. O versículo 10 está escrito: pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinges. Resíduo das iras. Esse versículo tem o seguinte significado, e esse título o seguinte significado: toda a ira humana, todas as iras dos homens em toda a história, a ira humana existe. E Tiago escreveu sobre ela, quando ele disse, a ira dos homens não realiza a justiça de Deus. Aqui nesse versículo 10, está explícito o seguinte, que embora bilhões de seres humanos que já viveram na face da terra, os que estão vivendo hoje e os que ainda vão viver, tenham acessos de ira, tenham momentos de ira, acham que a sua ira é justificável, fiquem irados por qualquer motivo que seja, as iras humanas, se juntar todas elas, não chega nem aos pés da ira de Deus. A ira de Deus é infinitamente maior do que todas as iras humanas. Por isso está escrito na palavra de Deus que horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso, porque o nosso Deus é fogo consumidor. É melhor estar de bem com Deus. É melhor não ser amigo do mundo, porque quem é amigo do mundo é inimigo de Deus, e inimigos de Deus estão no alvo da ira de Deus. A ira de Deus é justa. A ira do homem é injusta. Toda ira humana é injusta. Mas a ira de Deus é justa. Asaf fala muito sobre esse tema, porque o saltério de Asaf, que começou no Salmo 73, ele começa olhando, dando um testemunho do que aconteceu com ele, uma experiência muito perigosa. Ele diz que quase que ele desviou do caminho do Senhor, quando ele foi olhar para a prosperidade dos ímpios na terra, a felicidade dos ímpios na terra, e ele começou a ter um sentimento de inveja desses ímpios, que parece que esses ímpios são mais felizes do que os filhos de Deus, que tentam cada dia se santificar, se consagrar ao Senhor. Mas aí, antes que ele se desviasse do caminho do Senhor, ele entrou na presença de Deus, ele se voltou ao Senhor, e o Senhor o livrou disso, e o Senhor mostrou para ele o fim dos ímpios. O Senhor mostrou para eles que essa aparente felicidade dos ímpios, que essa aparente alegria dos ímpios, nada mais é do que o próprio Senhor os colocando em
terrenos escorregadios. Em outras palavras, num ditado popular, o próprio Deus dá aos ímpios corda para eles mesmos se enforcarem. Asaf, entendendo isso, ele discorre nesses salmos sobre a justa ira de Deus contra aqueles que se levantam contra o Senhor. E tem um versículo muito forte que nós já passamos por ele, e eu quero recordá-lo aqui novamente, lá do Salmo 73, que é o versículo 27. Salmo 73, versículo 27. Quando Asaf orou assim, ó: os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Que forte, hein? Deus destrói pessoas e destrói a todos que são infiéis para com Ele. Muito bem, nesse salmo então, que nós estamos começando hoje, Salmo 76, que tem 12 versículos, e o título é Resíduo das Iras. Este salmo está dividido da seguinte forma: ele tem um desenvolvimento nos primeiros 10 versículos, versículos de 1 a 10, cujo título é Ilustre e Terrível. Ilustre é tirado aqui do versículo 4. Tu és ilustre e mais glorioso do que os montes eternos. Para quem pertence a Deus, Deus é ilustre. E terrível é tirado aqui do versículo 7. Tu, sim, tu és terrível. Se te iras, quem pode subsistir à tua vista? Para quem não é de Deus, ele é terrível. Para quem é de Deus, ele é ilustre. Para quem não é de Deus, ele é terrível. Por isso, então, peguei essas duas palavrinhas para ser o título desse desenvolvimento do Salmo 76, versículos de 1 a 10. Deus é ilustre e terrível. E a conclusão, nos dois últimos versículos, 11 e 12, volta a falar de um tema que se refere à liturgia, ao culto do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, que não existe mais esse culto para nós hoje, da Nova Aliança, que é a prática de votos. Versículo 11 aí diz: fazei votos e pagai-os ao Senhor. No Novo Testamento, a ordem é o contrário dessa: não façais votos. Tiago, capítulo 5, versículo 12, está escrito isso, né? Não jureis, acima de tudo, irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por nenhum tipo de voto, nem por qualquer outro voto, para que não entreis em juízo. As heresias que entraram nas igrejas evangélicas a partir de meados da década de 80, dos anos 1980 a 1990, ressuscitaram uma coisa que nunca existiu nas igrejas protestantes desde 1517, desde a Reforma Protestante. Na década de 80, surgiram pregadores falsos que ressuscitaram os votos nas igrejas evangélicas. Esses votos se chamam campanhas. Geralmente são campanhas de 7 dias.
e que é ensinado aos próprios evangélicos, os próprios crentes, que você, ao fazer uma campanha de 7 dias, não pode quebrar a campanha, porque se você quebrar a campanha, você perde a sua bênção. Isso é fazer votos, e essas pessoas estão pecando, e o salário do pecado é a morte. Uma vez eu estava dando aula sobre isso, e um aluno perguntou: pastor, se é errado então fazer votos, por que que as pessoas fazem votos e alcançam, ganham as bênçãos que elas estão pedindo? Eu respondi para eles o seguinte: elas ganham as bênçãos que elas estão pedindo quando fazem votos pelo seguinte motivo: porque quando chegar a hora delas entrarem no céu, o Senhor vai dizer para elas assim: o que você queria, você já recebeu lá na terra. Aqui não tem lugar para você, aqui é para aqueles que me obedeceram na terra. E hoje, obedecer Deus na terra inclui não fazer votos. Hoje nós não fazemos mais votos. Hoje nós obedecemos a palavra de Deus. Quem ouve as minhas palavras e as pratica, edifica sobre a rocha. Aleluia. Nós não precisamos fazer votos a Deus, por quê? Porque Jesus disse assim: o que você quer de Deus? Pedir e dar-se-vos-á. Simplesmente assim. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque é todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. Ao que bate, abrir-se-lhe-á. E Paulo escreveu em Romanos 8:32: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente, ou seja, de graça, sem nenhum preço a pagar, graciosamente com ele, todas as coisas? Todas as coisas. Se tivesse uma coisa difícil para Deus nos dar, seria nos dar o seu Filho. E Ele deu. Se Ele nos deu Jesus, o que é difícil para Ele nos dar? Nada. Aleluia. Glória a Deus. Com a entrada dessas heresias nas igrejas evangélicas, né, entrou essa linguagem aí de que se você quiser ser abençoado por Deus, você tem que pagar um preço. Não, senhor. É graciosamente. É de graça. Faz parte da graça em Cristo Jesus. Quem ganhar alguma coisa porque pagou algum preço, perde a glória, perde o céu. Ganha o que quis aqui na terra, mas perde a eternidade, porque saiu do caminho da verdade e da vida, que é Jesus. Muito cuidado, porque campanhas, fazer votos, é uma coqueluche nas igrejas evangélicas que tem hoje por aí. Como as pessoas gostam de fazer isso, porque isso vai de acordo com a mente humana religiosa decaída. Não faz parte da mente de Cristo. Paulo diz: o homem espiritual tem a mente de Cristo. Aleluia. Não há nenhum preço que o homem possa pagar por nada, porque o maior preço que foi pago pela nossa salvação, nós jamais poderíamos pagar, foi aquele que Deus pagou, dando seu Filho Jesus. Muito bem, mas essa é a conclusão do Salmo, que nós vamos chegar lá para frente, né? Eu vou falar mais sobre isso quando chegar lá para frente. O desenvolvimento do Salmo, versículos de 1 a 10, ilustre e terrível. Esse texto está dividido assim, ó. Ele tem uma introdução, que é o versículo 1, no qual nós meditaremos hoje, cujo título é Conhecido e Grande.
E o desenvolvimento vai do versículo 2 até o versículo 10, cujo título é Atos Divinos. As ações de Deus testemunham para todos aqueles que as enxergam e que as experimentam, que Ele é grande. Aleluia. Conhecido e grande é o Senhor. Nós vamos ficar com esse primeiro versículo hoje aqui. Conhecido e grande. Versículo de número 1. Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Vamos repetir? Conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. Glória a Deus. Na inspiração do Espírito Santo, que estava aqui sobre Asaf, quando ele compôs este salmo, né? Ele começou com esta palavra, ele introduziu esse salmo com essa palavra: conhecido é Deus em Judá, grande o seu nome em Israel. A interpretação dessa palavra, à luz do Novo Testamento, porque é assim que nós aprendemos como o Antigo Testamento deve ser interpretado à luz do Novo Testamento. Jesus disse no Novo Testamento, em Mateus capítulo 22, versículo 14, um dos textos chaves que eu cito muito aqui nas nossas pregações: muitos são chamados, porém poucos escolhidos. Muitos são chamados, porém poucos escolhidos. A palavra de Deus, ela fala de 3 grupos de pessoas. Só um desses 3 grupos tem salvação eterna. Os outros 2 grupos não têm salvação. O primeiro grupo, ele é chamado de todos, porque envolve todos os homens. E ele é descrito, esse todos, esse grupo chamado todos, que totaliza a humanidade toda, está descrito em Romanos 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E no Romanos 6:23, Paulo completa: e o salário do pecado é a morte. Morte ali não é só morte física, é morte eterna, é condenação eterna, é como diz no Apocalipse, a segunda morte, o lago de fogo e de enxofre, lugar de eterna condenação de todos os ímpios. Esse é o maior grupo da humanidade em todas as gerações, todos. Os outros 2 grupos estão nesse versículo que eu citei, Mateus 22:14, muitos chamados, poucos escolhidos. Muitos é o segundo grupo, muitos chamados, e poucos é o terceiro grupo, poucos escolhidos. Então nós temos todos, muitos e poucos. Em Mateus capítulo 13, Jesus contou uma parábola muito interessante, definindo como é o reino de Deus. Ele disse que o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada no mar ou no rio, e que pega todas as espécies de peixes. Essa rede, quando está cheia, é puxada para a praia, para a margem. E ali acontece uma seleção. Os pescadores selecionam, escolhem os melhores peixes e devolvem os outros para o rio, para o oceano. Jesus comparou essa é uma parábola comparando
como é o reino de Deus, como Deus reina no meio da humanidade. Bom, o pescador é Deus. A rede que ele lança no mar, o mar ou o rio é a humanidade. O mar ou o rio é a humanidade toda. A rede que ele lançou é Jesus. Deus enviou seu Filho ao mundo. Deus enviou seu Filho a essa humanidade, com o poder de salvar toda a humanidade. Ele enviou seu Filho. É a rede. Só que a rede que o pescador lança sobre o mar não apanha todos os peixes do mar. Aliás, a rede não apanha a maioria dos peixes do mar. A maioria dos peixes do mar vão nascer no mar e morrer no mar sem ser pescados. Mas a rede apanha muitos peixes. Não apanha todos os peixes, mas apanha muitos peixes. E eles são tirados do mar e trazidos para a praia. Só que na praia tem uma seleção, aonde os anjos de Deus estão ali na parábola, né? Que são também ministros de Deus, separam só os peixes bons, que são os poucos escolhidos, e os outros que foram pescados na rede são devolvidos de novo para o mar, são devolvidos de novo para o rio. Bem clara essa parábola, tá? Bem clara essa parábola aí. Todos, muitos e poucos. O grupo dos todos e o grupo dos muitos não terão salvação. A salvação é restrita, ela é exclusiva. A salvação não é inclusiva. Na obra da salvação não existe essa palavrinha que se tornou uma palavrinha famosa nos nossos dias, que é inclusão. Na salvação não existe inclusão. Na salvação existe exclusão, porque ela é exclusiva dos poucos escolhidos e todos os outros são excluídos dessa salvação. Essa é a verdade que a palavra de Deus traz para nós. A salvação é exclusiva dos poucos escolhidos, que são chamados de 4 adjetivos pelo apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Eles são chamados de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esses são os poucos escolhidos. E são poucos mesmo, irmãos. São poucos que, olhando para a terra, olhando para a humanidade, você não consegue reconhecê-los. Cadê os poucos escolhidos? Eles são muito poucos. O grupo do todos é o mais numeroso, e o grupo dos muitos também é numeroso. O grupo dos poucos é muito pequeno. E essa quantidade pequena, ela foi, por exemplo, comparada ao que aconteceu no dilúvio. Quando Deus disse para Noé que viria um dilúvio sobre a terra, Ele mandou Noé construir uma arca para salvar só Noé e sua casa. Só Noé e sua família. De toda aquela primeira civilização, chamada de civilização pré-diluviana,
De toda aquela civilização, 8 pessoas, uma família de 8 pessoas foi salva na arca. A arca era muito grande nas medidas que Deus mandou Noé fazer, mas não era para encher de gente, era para encher de bichos. Deus falou assim: não coloca nenhum homem aí não, coloca só bichos, só animais. Salve animais, um casal de cada um, 2 casais de alguns. Homem nenhum entra nessa arca. Noé não estava fazendo uma arca e pregando para os homens: olha, vai vir aí um dilúvio, entrem na arca aqui para vocês serem salvos. Não, Noé não estava fazendo isso. Noé estava obedecendo a Deus e fazendo uma arca para encher de animais e de homens, de seres humanos, só 8 pessoas. Essas 8 pessoas salvas na arca representam os poucos escolhidos. E as outras pessoas que não entraram na arca e que foram mortos no dilúvio representam todos e muitos chamados. Outro exemplo, ainda que reduz um pouco mais esses poucos escolhidos, é a destruição das 2 cidades, Sodoma e Gomorra. 2 cidades. Por menos habitantes que elas tivessem, vamos supor que fossem 2 currutelas, 2 cidadezinhas muito pequenas. Vamos supor que por menos habitantes que cada uma dessas 2 cidades tivesse, vamos supor que cada uma delas tinha 1000 habitantes. 1000 habitantes é gente, muito pouca gente, é uma pequena cidadezinha. Vamos supor que em Sodoma tivessem 1000 habitantes, e em Gomorra tivesse 1000 habitantes, total 2000 habitantes. Desses 2000 habitantes, antes de destruir as 2 cidades, Deus tirou uma família. Deus preza muito a família que serve o Senhor, a casa que serve o Senhor. Ele tirou Ló com a sua esposa e suas 2 filhas. Bom, a mulher de Ló olhou para trás. Talvez porque a mulher fica apegada à casa. Mas a minha casa ficou lá, meus móveis, ficou tudo lá, não estou trazendo nada. Ela olhou para trás, talvez, né, pensando na casa dela, e virou uma estátua de sal. Jesus disse isso, né? Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim, não é digno do reino de Deus. Né? Seguir Jesus é não olhar para trás, é Hebreus 12, olhar para frente, percorrer a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da fé. Sabe por que a mulher de Ló olhou para trás? Ela provou com essa atitude que ela não era parte dos poucos escolhidos. Ela provou com essa atitude que ela era parte dos muitos chamados. Os muitos chamados olham para trás. Os muitos chamados, eles conhecem Jesus, são abençoados por Deus, mas depois olham para trás e viram a estátua de sal, perdem a salvação. E aí 3 pessoas só foram salvas: Ló e suas 2 filhas. Os 2000 habitantes dessas 2 cidades representam o grupo dos todos e o grupo dos muitos chamados. Todos foram destruídos pela justa ira de Deus, que fez chover sobre essas 2 cidades fogo e enxofre. Mas o que aconteceu com essas 2 cidades, Sodoma e Gomorra, também foi uma profecia. Gênesis, onde está a história de Sodoma e Gomorra, uma profecia para o último livro da Bíblia, o Apocalipse, onde está escrito em Apocalipse capítulo 16: e caíram
todas as cidades das nações. E caíram todas as cidades das nações. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra foi uma profecia do que vai acontecer com Anápolis e com todas as cidades das nações. Porque o primeiro dilúvio foi de fogo, foi de água, mas o último será de fogo, como também o apóstolo Pedro profetizou na sua segunda epístola, 2 Pedro capítulo 3, os céus e a terra que agora existem estão entesourados, guardados para fogo, reservados para o dia da justa ira de Deus sobre os ímpios. Essa humanidade será purificada pelo fogo, a terra será purificada pelo fogo. E a data desse juízo de fogo é o fim da grande tribulação, o fim da grande tribulação com a guerra do Armagedon. É aí que vai acontecer o juízo de fogo, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Todas as cidades da terra serão também pulverizadas, porque Deus é justo e santo em tudo que faz. Aleluia. Muito bem, então, todos, muitos e poucos. Todos e muitos não verão a glória de Deus, não verão salvação. Só os poucos escolhidos. Os poucos escolhidos que Paulo registrou também em Efésios capítulo 1, versículo 4. Aqueles que o próprio Deus escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aleluia. O que tudo isso tem a ver com esse versículo 1 que nós lemos aqui? Aqui cita a nação de Israel, no final do versículo, né? Grande o seu nome em Israel. Israel tinha 12 tribos. É como um país com 12 estados. Esses 12 estados eram chamados de 12 tribos. As 12 tribos de Israel, cujos cabeças dessas tribos foram os 12 filhos de Jacó. Ok? Que na verdade se transformaram em 13 tribos, porque um dos filhos de Jacó foi José, e para José Deus deu 2 tribos em Israel, com os nomes dos filhos dele, Efraim e Manassés. Que infelizmente, embora o excelente testemunho de José, que nós temos no livro de Gênesis, essas 2 tribos de José, tribo de Efraim e Manassés, se tornaram na história as 2 piores tribos de Israel, que juntas perverteram a nação de Israel, contaminaram as outras tribos. Dessas 12 tribos de Israel, Deus escolheu uma. As outras tribos representam os muitos chamados. A tribo de Judá representa os poucos escolhidos. Porque foi a tribo de Judá que Deus escolheu para gerar a genealogia de Jesus Cristo, a linhagem messiânica, a linhagem de Jesus. Jesus é descendente de Abraão, Isaque e Jacó, e dos 12 filhos de Jacó, ele é descendente de Judá. Por isso é chamado de o leão da tribo de Judá. Quando Jacó, que Deus mudou o nome para Israel, que se tornaria o nome da nação, antes de morrer,
ministrou uma bênção de Deus sobre cada um dos seus 12 filhos. Quando ele foi ministrar a bênção sobre Judá, ele teve a visão de um leãozinho. E esse leãozinho é o leão da tribo de Judá, Jesus. A tribo de Judá representa os poucos escolhidos. E as outras tribos de Israel representam os muitos chamados. O versículo começa dizendo assim, aqui: conhecido é Deus em Israel? Não. Conhecido é Deus em Judá. Agora, grande o seu nome, o nome de Deus é grande em Israel. Os muitos chamados reconhecem que o nome de Deus é grande. Os muitos chamados sabem que o nome de Deus é grande. Os muitos chamados sabem que Deus faz coisas grandiosas. Os muitos chamados sabem que no Salmo 48, versículo 1, está escrito: grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Só que os muitos chamados, mesmo reconhecendo que Deus é grande, eles não se aplicam. E aqui está uma das grandes diferenças dos muitos chamados para os poucos escolhidos. Os muitos chamados, mesmo reconhecendo que o nome de Deus é grande, eles não se aplicam ao conhecimento de Deus. E tanto não se aplicam ao conhecimento de Deus, que chegam até a rejeitar o conhecimento de Deus, a achar que não tem que ter conhecimento, que só reconhecer que Deus é grande já está bom para a salvação. Não, muita gente, até mesmo no grupo dos todos, dizem por aí que Deus é grande. Oh, Deus é grande. Já vi muitos ímpios, muitas pessoas não convertidas dizendo que Deus é grande. Muita gente reconhece que Deus é grande e Ele é mesmo. Só Deus é grande. Só Deus possui um atributo incomunicável, uma qualidade que Ele não comunica para ninguém, que se chama magnificência. Magnificência é o atributo que declara que só Deus é grande. Ninguém mais é grande. Nada mais é grande. O universo inteiro não é grande. Falando de tamanho de coisas, Isaías escreveu, no capítulo 40 de Isaías, que as nações da terra, para Deus, são como uma gota d'água num balde, um grão de areia na balança. As ilhas pesam menos do que a poeira. Só Deus é grande. A contaminação que a alma humana sofreu por causa do pecado leva os homens, contaminados pela síndrome de Lúcifer, a quererem ser grandes. Quanta gente por aí inutilmente querendo ser grandes. Ninguém é grande, só o Senhor é grande. E muita gente que não será salva reconhece isso. Mas a salvação não está apenas ligada ao fato de reconhecer que Deus é grande. A salvação está ligada ao fato
de conhecer o Senhor. Deus é conhecido. Conhecido é Deus em Judá. Não no restante de Israel, não nas outras tribos. Ele é conhecido em Judá, na tribo eleita, na tribo escolhida, na tribo que representa os poucos escolhidos. Conhecido é Deus em Judá. Olha o que acontece. Os muitos chamados reconhecem que Deus é grande. O nome de Deus é grande. Grande é o Senhor em Israel, grande é o Senhor na mente, na fé e na certeza dos muitos chamados. E o Senhor é grande até para muita gente que nem é chamado, que não é nem convertido. Mas eles se contentam com isso, e achar que Deus é grande, mas não tem nenhuma fome, nenhuma sede, nenhuma avidez de conhecer esse Deus que eles mesmos dizem que é grande. Os poucos escolhidos são aqueles que, desde a sua conversão, eles tiveram a experiência de saber que Deus é grande, e ao entender que Deus é grande, eles entenderam que precisam aplicar o resto da sua vida, a partir da sua conversão, aplicar o resto da sua vida a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em conhecer o Senhor. Jesus definiu a vida eterna como conhecimento de Deus, quando ele orou em João 17:3. E a vida eterna é esta, : que te conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A salvação depende desse conhecimento. Por isso Jesus disse em João 8:32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É conhecimento. E o conhecimento, ele é progressivo, ele não pode parar, ele tem que continuar. A palavra-chave da segunda epístola do apóstolo Pedro é a palavra conhecimento. Por isso, nessa epístola, que vocês vão me acompanhar agora, ele já começa aqui na introdução, no versículo 2 do capítulo 1, veja comigo aí, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Graça e paz representam salvação. Graça e paz são duas palavras que representam salvação. Graça e paz vos sejam multiplicadas aonde? No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Olha, pleno conhecimento. Deus não quer que os seus filhos tenham um conhecimento parcial. Deus não quer que os seus filhos conheçam só um pouco. Ele quer que os seus filhos tenham pleno conhecimento. Agora olha o versículo 3, 2 Pedro 1:3. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Conhecimento completo. Versículo 2, pleno conhecimento. Versículo 3, conhecimento completo.
Deus não quer que seus filhos tenham um conhecimento incompleto. Você deitaria numa mesa de cirurgia, sabendo que vai ser operada por um médico que tem conhecimento incompleto? Você quer para aquela hora um médico, um cirurgião que tenha conhecimento completo do que está fazendo. Pois bem, Deus não quer que os seus filhos tenham um conhecimento incompleto. Deus quer que os seus filhos tenham como meta nas suas vidas crescer para o conhecimento completo do Senhor. Agora veja ainda aí nesse primeiro capítulo de 2 Pedro, que o conhecimento está dentro de um pacote de determinadas virtudes que Deus quer ver na vida de todos os seus filhos, tá? Esse pacote tem determinadas virtudes que estão citadas aí, ó, do versículo 5 até o versículo 7. Do versículo 5 até o versículo 7. Leiam comigo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude, o conhecimento, com o conhecimento, o domínio próprio, com o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança, a piedade, com a piedade, a fraternidade, com a fraternidade, o amor. Então, coisas que Deus quer ver na vida de todos os seus filhos, olha aí, ó. Vamos contar a contação? Fé, virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. 8, né? 8 coisas, né? Dentre elas está o conhecimento. Agora olha como Pedro vai ressaltar o conhecimento. Olha só, versículo 8. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. De novo, pleno conhecimento. O conhecimento está entre essas 8 coisas que devem, diz aí no versículo 8, existir em nós e estarem em nós aumentando. Ou seja, essas 8 coisas, inclusive o conhecimento, tem que estar sempre aumentando, progredindo, crescendo, evoluindo em nossas vidas. Aleluia. E amados, olha, eu tenho essa experiência desde a minha conversão, tenho essa experiência no ministério pastoral, de ver como a maioria dos crentes rejeita o conhecimento. Eles não querem conhecer nada e até acham que não precisam. Mas eles cantam: grande é o Senhor e muito digno de louvor. Eles reconhecem que grande é o Senhor. Eles reconhecem que grande é o nome do Senhor. Como Israel, grande é o seu nome em Israel. Mas eles não se aplicam ao conhecimento. Conhecido é Deus em Judá, porque Judá representa os poucos escolhidos que buscam o conhecimento de Deus. E por isso o apóstolo Pedro termina a segunda epístola
no último versículo, vamos ver o último versículo, 2 Pedro 3,18. Vamos ler juntos, né? Porque o 18 é uma continuação do 17. Então vamos ler 2 Pedro 3, 17 e 18, aonde o apóstolo Pedro encerra, como apóstolo de Cristo Jesus, a sua participação aqui no Novo Testamento. Leiamos juntos. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Aleluia. Glória a Deus. Olha, quem são esses insubordinados do versículo 17? São os muito chamados, que não se submetem, que não se subordinam ao conhecimento de Deus, nem querem saber desse conhecimento. Se tornam crentes ignorantes de Bíblia, se tornam evangélicos sem evangelho. São insubordinados e perdem a graça e perdem salvação. Os dois grupos, muito chamados e poucos escolhidos, definem que as duas coisas são realidade. Os muito chamados definem a realidade de que muita gente ganha salvação e perde salvação. São os muito chamados. Todos os muito chamados são aqueles que ganharam salvação, mas perdem essa salvação, porque não se subordinam ao conhecimento de Deus. Os poucos escolhidos são aqueles que ganham salvação e, por perseverarem no pleno conhecimento de Deus, jamais perdem a salvação. Por isso, essa frase que eu vou dizer agora, que muita gente não entende, ela só se aplica a esses poucos escolhidos. Que é a frase, uma vez salvos, para sempre salvos. Isso não vale para os muito chamados. Essa frase só vale para os poucos escolhidos, porque uma vez salvos, eles jamais perdem a salvação, porque eles desenvolvem a sua salvação no pleno, na busca do pleno conhecimento de Deus. Os poucos escolhidos são representados nesse versículo por Judá, pela tribo de Judá. Conhecido é Deus em Judá.